professores e professoras de matemática da terceira série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento. Eu sou a Sirlene Neves, sou professora de matemática da rede há mais de 20 anos. Atualmente eu sou PEC, que agora mudou, agora é professor especialista em currículo, o antigo PCNP da diretoria Sul 3. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho os olhos claros, o meu cabelo é castanho claro na altura dos ombros, eu uso um óculos de armação azul e hoje eu estou com uma blusa cor-de-rosa. Nós estamos na formação de ano-série e vamos falar da sequência de atividades 1 do volume 2. Isso mesmo, professores. É a sequência do terceiro bimestre, a primeira sequência do terceiro bimestre. Tá bom? A parte 1. Eu vou subir aqui o nosso material para a gente dar continuidade para a nossa conversa, tá bom? Estou subindo aqui, procurando aqui a formação. Isso, acho que já apareceu para vocês, né? Então, está aí o nosso componente curricular matemática, a série, a terceira série do ensino médio. Vamos lá. Onde a gente acha essa sequência, professores? Se você estiver vendo esse vídeo, você pode abrir aí o QR Code, se eu tiver com o celular, para acompanhar. Eu não sei se vocês já têm material físico na escola de vocês, ou você pode ir lá no site da Currículo Paulista e baixar lá o nosso material, tá bom? Se você estiver lá no PDF, estiver acompanhando com o PDF lá dos PPTs, é só clicar onde está escrito ensino médio que você vai direto para o material. Agora aqui é o esquema das nossas ATPCs, como elas funcionam, né? O Programa de Recuperação e Aprofundamento. Nós estamos na semana B, né? Que é a gravação ano-série. Semana passada, vocês tiveram a gravação da semana A com o professor Marco, que é a gravação de etapa. Ela dura 45 minutos. O professor Marco falou para vocês do pensamento computacional e do fluxograma. Lembraram? Então, se não lembraram, volta lá, pega as suas anotações para a gente continuar esse bate-papo. Por quê? Porque hoje a gente vai pegar todo esse pensamento computacional e fluxograma e vamos ver como ele funciona na aplicação de atividades da sequência. Tá? Aí teve lá o desdobramento da pauta, vocês fizeram anotações de vocês, que o professor Marco falou, ele falou pensamento computacional, o que era, como funciona, e vocês fizeram a anotação de vocês. Hoje nós estamos lá na semana B, a gravação ano-série, da terceira série. O que a gente vai fazer? Vai pegar aquele contexto que o professor Marco nos passou e vamos aplicar nas atividades da sequência de atividade 1 para o terceiro bimestre, que é o volume 2. Volume 2 quer dizer segundo semestre. E depois disso, tem lá o momento ATPC do desdobramento. Aí vocês vão juntar com os colegas de vocês e vamos fazer o desdobramento, que é juntar o desdobramento da etapa junto com o desdobramento da pauta para a gente montar nossas aulas. Gente, Sirene, mas a minha TPC no mesmo horário do meu colega. Forma um grupo pelo celular e põe lá, gente, olha, semana passada foi falado tal coisa. Essa semana, então tem atividade tal que eu não sei se a minha série aguenta. Não sei, para mim eu vou passar. Vamos sentar, olha, tira foto ou dá print da tela daquela atividade que você acha. Olha, gente, coloca no grupo. Não sei se essa atividade meus alunos vão aguentar. Tenho certeza, gente, professor de matemática adora uma atividade, já puxa ali um lápis, uma lapiseira, já começa a fazer e verifica se a sua turma realmente aguenta aquela atividade. Então, desdobramento, gente, é isso. Agora, vamos ver
Como que a gente faz se a gente perdeu? Sirlene, perdi, não consegui assistir, eu perdi da semana passada também, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Formação, recuperação e aprofundamento. Não esqueçam que a gente sempre é às quintas-feiras, tá, gente? Então, botou lá recuperação e aprofundamento, vai aparecer os vídeos no material da gente aí falando para vocês. De novo, vamos esperar? Então, vamos lá, ó. Sou o servidor, acesse aqui, coloca login e senha da sede, foi lá, que é importante essa parte, recuperação e aprofundamento, não vai se enrolar. E sempre no calendário, escolhe uma quinta-feira e vai aparecer aí o nosso material. Por que que a gente é tão importante, gente? Todo mundo sabe, nós estamos em ano eleitoral, e ano eleitoral, a partir do dia 2 de julho, as nossas formações não vão aparecer mais no YouTube. Então, você que está aí, dá uma olhada, aprende a olhar no repositório, porque a partir do dia 2 de julho, provavelmente você não vai achar a gente aí, essa nossa conversa no YouTube, tá? Então, vamos lá. Perdi, Sirlene. Agora, perdi o quê? Perdi. Você vai olhar aí, você não tem as suas anotações? Ah, eu assisti a SA5, eu assisti a SA6, eu assisti só a 7, eu perdi a 6. Então aí, gente, tem aí o cronograma para você que se perdeu. Verifica, olha as suas anotações, verifica se você assistiu tudo, tá? Final do bimestre, aí nós estamos no dia 30, nós estamos na SA1 do volume 2, já pensando lá em terceiro bimestre. Pensamento computacional. Dia 7, semana que vem, vai ter o de etapa para retomada. Então, nós, professores, temos que ter assistido todas essas ATPC, tá? Então, tivemos etapa série da SA5, etapa série da SA6, etapa série da 7 e 8, que foi junto. Por quê? Porque logo em seguida, no dia 6, a gente teve essa semana aí de feriado. Então, foi semana A, teve feriado, voltou para a semana A. E agora nós estamos na semana B, tá bom, gente? Então, é bom vocês sempre olharem esse material para a gente não se perder. Ir lá no repositório e assistir, ou se já assistiu, está com alguma dúvida, volta lá e assiste de novo. A professora Lilian Bacic, ela deu uma dica muito boa. Nessa hora, dá um pause no vídeo, vai lá, pega as suas anotações, verifica, olha para essa tela, verifica o que você viu, o que você não viu ainda, e depois você volta o vídeo, tá? Isso é uma boa dica que a professora Lilian deu para a gente. E quais são os nossos objetivos de hoje? Eu já dei um spoiler lá, quando a gente mostrou o esquema das aulas, o esquema das ATPCs, perdão. Que é revisitar os conceitos, ideias discutidos na formação de etapa, que foi pensamento computacional, que o professor Marco mostrou para a gente lá na formação de etapa semana passada. E a gente vai pegar a SA1 do volume 2 da terceira série do médio e vai pegar esse pensamento computacional e vai ver como é que ele funciona nas atividades. Vamos dar um exemplo de como a gente pode aplicar essa metodologia de fluxograma de pensamento computacional em alguma atividade, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro momento. Quais os principais conceitos, né? O que o professor Marco passou para a gente lá em relação a pensamento computacional e fluxograma? Bom, vamos lá. Pensamento computacional. Resumindo, é uma metodologia para resolver problemas, tá? Então, a gente pega essa capacidade criativa com os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento para resolver problemas. Aí, a gente elabora passos claros de forma que uma pessoa, uma máquina possa executá-los
de forma eficaz. Então, onde a gente acha isso, né, na nossa realidade? O nosso currículo paulista, ele já traz esse pensamento computacional que ele pegou lá da BNCC. Então, trazendo, vamos afunilar mais ainda, trazendo aqui para o ensino médio. Então, a competência específica 4 de matemática, ela já fala dos diferentes exercícios de representação, que são algébrico, geométrico, estatístico, computacional, que ele já traz isso daí. Lá, quem quiser, vai lá na competência específica número 4 do ensino médio de matemática. E aí, a habilidade 6, referente a essa competência, ela já fala da linguagem de programação na implementação de algoritmos. Ou seja, o nosso currículo já traz esse pensamento computacional. Quando eu falo de forma que uma pessoa possa executar, então eu vou criar passos para que outra pessoa consiga executar uma tarefa que eu determinei. Como são esses passos? Eu posso escrever ou eu posso representar de forma visual. Como que é essa forma visual? O fluxograma, né? Então, eles são indicados na elaboração de programa, construção de um algoritmo. Então, quando eu quero ter uma determinada tarefa e eu quero que ela seja generalizada, que outras pessoas possam executá-la, eu vou representar de forma clara. Posso escrever, ou posso representar pelo fluxograma, que é o que a gente vai mostrar na atividade. Então, tem as etapas do pensamento computacional. Primeira, tá vendo esse vermelhinho, que parece uma árvore de possibilidades? Ele é a parte da decomposição. Que é essa decomposição? É decompor mesmo, é quebrar o problema em vários pedacinhos menores. Então, vocês podem ver ali, tem o ponto de interrogação, aí eu vou diminuindo até que virem problemas menores. Depois, eu tenho o reconhecimento de padrões, que é encontrar similaridades, ver coisas iguais que aparecem nas atividades. Depois, a gente tem a abstração, que é se apegar nos detalhes importantes. E, por fim, os algoritmos, que é elaborar um plano, criar passos ou regras para ter estratégias para a gente poder resolver aquele problema. Bom, um exemplo. Sabe quando a gente pega aquelas atividades, quer ver? A calcular a altura no triângulo retângulo. Então, eu posso simplesmente dar o triângulo retângulo, e aí eu dou os lados do triângulo, menos a altura, e para resolver. A gente tem esse problema. Só que ele aparece de diversas maneiras, gente. Quem nunca viu? Aí vem a história da árvore, tem um menininho que faz a sombra da árvore com a altura da árvore. Depois tem a história do poste. Aí tem o poste, tem a sombra do poste que faz lá e a altura do poste. Depois, a atividade do farol. Aí tem o farol, tem o barquinho, aí tem lá qual a altura do farol. Aí tem a altura da torre. Aí tem o fio. Tem várias coisas, né? Então, isso que é a generalização. Eu já vi essa atividade antes. E aí, eu vou olhar para fazer um algoritmo. Então, olha, quando tiver os dois lados, né, e faltar só a altura, eu uso pitacos. Então agora eu vou fazer de outra maneira. Quando houver um ângulo e o cateto adjacente, eu uso seno. E assim vai. Tá bom? Generalizar é isso. É achar problemas parecidos, mas que a matemática é a mesma. E aí, agora sim, a gente vai para
mão na massa, propriamente dito. Vamos olhar a nossa sequência, o que vem por aí no terceiro bimestre, minha gente. Vamos lá? Terceiro bimestre. A gente colocou aí as 3 sequências que vão compor o terceiro bimestre. A sequência 1, ela vai falar de função como relação de dependência. A sequência 2 vai envolver proporcionalidade direta e inversa, né? Resolver problemas. E a 3 vai trazer o cálculo combinatório, aditivo e multiplicativo e cálculo de probabilidade. Então, é isso que nos espera no terceiro bimestre para a terceira série do ensino médio. E vamos para a primeira. Então, a unidade temática é a álgebra. Então, vamos lá. Por que a álgebra é importante no pensamento? Aonde a álgebra e o pensamento computacional se encontram, né? Então, a aprendizagem da álgebra, gente, ela contribui para o pensamento computacional. Por quê? Porque ela traduz uma situação dada em outras linguagens. Eu já não falei disso antes lá no pensamento computacional, lembra? Isso mesmo, gente. Então, ela transforma, por exemplo, uma situação, problema, dada em língua natural, e eu vou resolver aquilo como? Ou eu vou usar uma tabela, ou eu vou usar um gráfico, ou eu vou usar uma fórmula. E assim, a álgebra, ela se encontra com o pensamento computacional, que é a nossa unidade lá da F1. A habilidade é a habilidade 6 do 9º ano. Vou ler. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 2 variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. E utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre 2 variáveis. Bom, gente, quais são os objetos de conhecimento que envolvem essa habilidade? São as funções e as suas representações, a numérica, a algébrica e a gráfica. E quais são os processos cognitivos? Compreender, utilizar e analisar. E essa habilidade, gente, ela é no 9º ano, mas as atividades da SA1, elas estão todas com cara de ensino médio, tá? A habilidade é no 9º ano, vou repetir. Mas, se vocês agora, quem pegou lá o QR Code, abriu o celular, já está lá olhando a sequência, vai perceber que as atividades são atividades com cara de ensino médio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nesse próximo slide, a gente vai mostrar onde essa habilidade aparece. Ah, Silene, eu estou olhando aqui as atividades, eu acho que precisa mais, né? Ou, Silene, as minhas aulas, os meus alunos vão precisar de uma forma mais diferente de ver essas funções. Bom, gente, tem material que não vai faltar. Aprender sempre, da terceira série, vai falar de função. Da segunda série, vai falar de função. O currículo em ação do terceiro bimestre vai falar de função. Além já do material da terceira série, que é o São Paulo Faz Escola, que ele traz no tema 1, ele já fala de relação, de estudo das funções, dos gráficos, ou seja, material tem. Tá? Se você quiser complementar a sua aula ou trazer umas atividades mais de introdução, pode procurar que não vai faltar. Ou seja, ensino médio, as 3 séries, terceiro bimestre, vão falar de função. Dá para fazer combinadinhos com o professor da segunda série, com o professor da primeira. Peraí, mas eu dou aula na segunda e na terceira. Fechou. Você já tem aí o conteúdo pronto, tá bom? E aí vamos para as aulas propriamente ditas.
A gente sabe que o Aprender Sempre é dividido em aulas duplas, então cada aula dupla tem um tema. A aula 1 e 2 é de redescobrindo funções. A aula 3 e 4, como representar uma função. É diferente, hein, gente? Aula 5 e 6, os zeros de funções de primeiro e segundo graus e sua representação gráfica. A 7 e 8 são as funções exponencial e logaritmo. Para tudo. Mas, Silene, você não falou que a habilidade era nono ano? Pois é, mas eu falei também que elas tinham o cara de ensino médio. Então, gente, é muito importante preparar essa aula 7 e 8. Ela vem carregada, eu vou falar com vocês, agora no próximo slide, nós vamos ver aí quais são os objetivos dessas aulas. A aula 1 e 2, ela traz as relações, né? Ela traz a relação de duas grandezas pelas tabelas e pelos diagramas. Achei super legal. Se você tiver aula na primeira série, eu achei muito bacana introduzir dessa forma, porque tem os diagramas. E aí fica bem claro a ideia de domínio contra domínio e imagem, porque aquelas bolinhas, né, os diagramas de Venn, com as setinhas, bem mais fácil de entender para introduzir do que direto no grau, tá? Então, essa aula 1 e 2, tranquila, normal. Aula 3 e 4, aí sim a gente vem para as representações. Aí a representação, aí já entra tabela, já entra gráfico, formação algébrica. Essa aula, ela inicia com uma situação, problema, que fala de gasto de combustível em litros. Então, meu carro andou tantos quilômetros com litro, depois é 7 quilômetros com litro, 14 com 2, 13 com 21 e assim vai. E depois ele vai aumentando o grau da atividade até que ele pegue esse domínio, que até então eram números inteiros positivos, e coloca num intervalo. Por quê? Para poder construir a reta, para deixar bem claro que se não tiver o domínio bonitinho lá, em reais, alguma coisa assim, não vai ser reta, vai ser pontinhos lá no gráfico. E eu achei isso muito bacana. Dá uma olhada lá que vocês vão gostar dessa aula, dessas duas aulas. Agora vamos na 5, 6, 7, 8. 5 e 6 é zeros das funções de primeiro e segundo grau na sua representação gráfica. Legal, fica só na função de primeiro e segundo grau mesmo, tá, gente? Situação, problema, que pode ser representado por função de primeiro e segundo grau. Ele pergunta, né, ele dá lá uma situação, e aí a linguagem é natural, escrito em língua portuguesa mesmo, e aí a gente tem que achar a formação algébrica, tem que achar o gráfico, e tem essa conversão desses registros aí, né? Mas é tranquilo, aula super bacaninha, atividades boas. Aula 7 e 8 é para respirar, já falei. Vou até encostar aqui, porque, olha, tem que preparar bem essa aula. Essa aula, ela vem com a função exponencial e a logarítmica. Por que eu estou falando que tem que preparar bem? Porque ela está carregada de regra de potenciação e radicação, porcentagem, que depois tem que ser transformada em fração, tem expoente fracionário, tem expoente negativo, entra na definição de logaritmo, ela traz questão do Enem e Charesp, e muita atenção para a atividade 4, que é a atividade do terremoto. É uma atividade, gente, que ela, para resolver, tem que resolver uma equação logarítmica. E aí, gente, tem tudo que tem direito. Tem fração, tem expoente negativo, aí tem que usar
A fração que está de um lado, ela vai passar pelo outro dividindo, tem que inverter o numerador com o denominador. Aí vai ter que usar a propriedade do logaritmo. Por quê? Porque quando é uma fração, usa menos. Aí depois, a parte de baixo é uma multiplicação, vai ter que somar os logaritmos. E depois, substituir, de saber, lembrar que log de 10 na base 10 é 1. O expoente é menos 3, tem que passar multiplicando. Olha, gente, é uma senhora equação exponencial. Vamos respeitar. Então, como diz a Lilian, para o vídeo agora, respira, vai lá, dá uma olhada e depois vocês me contam lá na parte de avaliação, tá? Volta lá e vocês vão ver. Bom, vamos continuar o nosso baile aqui. O momento, estrutura das aulas. Né? A gente já falou de cada aula, dei até uns spoilers das atividades, e veio esse momento metodológico. Gente, muito importante fazer isso. Por quê? Porque é onde mostra exatamente a intenção do material. Olha, gente, ao final dessa aula, a gente precisa que os estudantes entendam e consigam fazer as conversões entre os registros de representação. Então, no iniciando, é a parte onde traz o objetivo e os conhecimentos prévios. E vai dando dica, o material vai conversando com a gente, professor. Aí ele fala, olha, professor, antes de começar a aula, verifica se os estudantes, como está a questão da definição de par ordenado, a questão do plano cartesiano, a localização do ponto, né? A resolução de equações, que a gente vai precisar de tudo isso na aula. Ele já fala antes, né? Então é bom você ler, mas ele já diz lá que você vai precisar disso. A questão do domínio da imagem, cuidado, segmento não é reta, segmento de reta não é reta, ele fala isso lá. Por quê? Porque os alunos esquecem de botar os rabichos dos infinitos, né? Fala, antes de começar a aula 7 e 8, dá uma olhada no crescimento e decrescimento da função exponencial. Ele dá essas dicas aí. O que a gente vai ver na aula? O que vai precisar para essa aula correr de forma boa? O desenvolvendo é a aula propriamente dita. Então, ele dá dicas de metodologias, de estratégias de aula que pode ajudar a potencializar a aprendizagem. Então, por exemplo, professor, faz correção coletiva, faz leitura conjunta. Quando a gente fala em leitura conjunta, a gente está voltando lá na resolução de problemas. Gente, antes de iniciar qualquer atividade, a gente precisa certificar que os estudantes entenderam o comando. Então, quando a gente fala em leitura coletiva, é justamente isso. Vamos ler todos, vamos entender, vocês entenderam realmente o que essa atividade está pedindo? Né? E aí ele fala também para comparar gráficos. Então, vamos usar cor diferente? Sei lá, faz reta azul, parábola vermelha, e vamos comparar qual a diferença de um para o outro. Então, ele dá essas dicas de como a gente pode fortalecer a aprendizagem com essas estratégias. E eu finalizando, né, gente, é sintetizar a aula, é a avaliação do processo. Eu preciso ter evidências de que meu estudante, de verdade, consegue fazer a conversão entre as representações de função. E agora, a gente vai para o nosso recheio do bolo. Vamos lá naquela atividade e verificar como é que esse fluxograma a gente consegue colocar nas nossas aulas. Então, nós pegamos aí a atividade 3 da aula 5 e 6, né? É uma questão bem simples, que dois amigos resolveram lançar no chão um foguete de brinquedo, que descreve um movimento uniformemente variável. Mas, antes, ele já fala aí no texto, explicando lá que a fórmula da função do movimento é uniformemente variável, que a aceleração é constante, ele explica direitinho. E aí,
essa atividade, ela vai até a letra F, tá? E a primeira letra A, que ele faz? Ele fala, como seria a função que representa essa trajetória? Lá no texto, ele já fala de função polinomial de segundo grau, mas o estudante precisa descobrir isso. Então, ele vai pegar a equação que foi dada, que essa é alfa que é o quadrado sobre 2, mais B0, vezes T, mais F0. E vai substituir lá os valores que foram dados. E ele chega à função do segundo grau, que é menos 5 π ao quadrado mais 30π. Nessa hora, é legal perguntar, né, gente, que é do segundo grau? Se você achou, tem alguma coisa ao quadrado? É do segundo grau? Né? E depois, na letra B, ele pergunta quais são os coeficientes dessa função. Né? A menos 5, B30, C0. E a gente pode também perguntar, por que C é zero? Tem o A, tem o B e o C. Aonde está esse C? Boa hora para discutir isso. Na letra C, ele fala que um instante, né, sabe que o momento T igual a zero, o foguete está pousado no chão. Quanto tempo após o lançamento ele ficará no chão de novo? Então, lancei o foguete, subiu, caiu lá no chão de novo, depois de quanto tempo? E é preciso resolver pegar essa função no f de t igual a zero, e aí se transforma numa equação do segundo grau. Como os estudantes já acharam os coeficientes ABC, provavelmente eles vão direto para a fórmula de Bhaskara, sem problema. Mas é importante insistir lá na faturação para que eles também possam resolver usando a multiplicação de fatores do primeiro grau. Eles vão achar 6 e 0 da mesma forma. A atividade 4, o item, né, que fala do gráfico, ele mostra lá, observe o gráfico dessa função, considerando o domínio como parte do conjunto dos números reais. É importante essa parte, gente, porque a gente está falando de domínio, que ficou lá na aula 1 e 2, porque senão ia ficar com um monte de ponto, né? E pergunta qual é a representação gráfica dessa função. A letra E, ela fala qual ponto intercepta y, olha que diferença, e que representa a coordenada y. Então, aí, vamos discutir onde toca o eixo, né? E, no fim, ele pergunta que intercepta x. E aí, ele vai achar 0, 0 e 6 e 0. Bom, por que eu trouxe isso? Porque a gente vai usar um fluxograma. Gente, parece um desenho doido aí, mas eu vou passar os próximos slides para a gente explicar o que é cada uma dessas figuras e depois eu volto para a gente juntar tudo, tá bom? Então, essa que parece uma elipse meio achatadinha é a etapa inicial e final. Gente, isso são coisas padronizadas para fazer no fluxograma. O paralelogramo é os dados do problema, que no nosso caso é a função que descreve a posição do objeto no espaço, que é aquele S de t, alfa t ao quadrado, sobre 2, mais B0, t, mais S0. Quando aparece o retângulo, é processo. Então, é um comando. Encontre a função do segundo grau S que depende de t. Quando aparece o losango, é a figura que representa a função S de t, que é uma parábola ou não. Então, toda vez que aparece esse losango, ele está perguntando, é sim ou é não? Tá? E depois tem outra decisão, que é o coeficiente da equação do segundo grau é maior ou menor que zero? É uma decisão. Outro processo, determine os zeros ou raízes da função. Mais um processo. Pontos que o gráfico cruza o eixo T. E mais uma decisão. O valor de T é maior ou é igual a zero? Então, agora eu vou voltar lá e mostrar como tudo isso ficou lá na atividade. Então, deu início, tá? Aí,
eu tenho os dados. Quem são os dados? A função que descreve a posição do objeto no espaço. Então, o estudante vai lá e pega essa função. Aí ele vai dizer, encontre a função do segundo grau S que depende de T. Se a atividade falar que é 10, põe 10, se a gente falar que é 8, põe 8, é um comando, tá? No nosso caso aí, era 10. E acha a equação do segundo grau. Achei a equação do segundo grau, depois eles não tinham que resolver. Então, olha só, se o coeficiente A, que é esse losango cor-de-rosa, coeficiente A da equação do segundo grau é maior ou menor que zero? Se ele for maior, a concavidade é para cima, acabou a atividade, porque como que o foguete vai virar ao contrário, né? Então, vamos para menor. Se ele é menor, a concavidade está virada para baixo. Aí sim, então vamos continuar, porque aí o foguete subiu e desceu, né? Por outro lado, lá no losango rosinha, mais alaranjado, ele pergunta, a figura que representa a função é uma parábola? Se não, acabou a atividade. Subiu ali, não tem mais, não é, porque é uma parábola. A parte de baixo diz, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, se a concavidade está voltada para baixo e é uma parábola, eu vou achar aí pontos que o gráfico cruza o eixo T, que é outro comando. Então, vou achar os pontos que o gráfico cruza o eixo T. Achei os pontos? Lembra que a gente foi fazendo a atividade passo a passo? Achei os pontos. Quais eram os pontos? 0 e T. Achei os 0 e T, não, 0 e 6. Achei. Aí eu pergunto, o valor de T é maior ou é igual a 0? Se ele for igual a 0, o que acontece? É o ponto inicial, o foguete está no chão, né? E se ele for maior que 0? Se ele for maior que 0, o foguete subiu e desceu e gastou tantos segundos para chegar no chão de novo, que no nosso caso é o número 100. E aí acabou. Então, o que foi construído aqui? Foi construída uma sequência, né, uma representação visual dos passos para resolver aquela atividade por um fluxograma. Mas isso é uma sugestão, tá, professor? Vocês podem fazer de uma maneira mais simples e usar outras atividades para treinar passar para os estudantes. Nessa hora, se vocês quiserem, pare o vídeo, volta um pouquinho, tenta reproduzir o fluxograma, porque aí o entendimento fica mais fácil, tá bom? Mas a gente vai continuar aqui. Se você quiser parar, ouvir de novo, pegar a atividade, comparar a atividade com o fluxograma, esse é um bom momento. Esses eu já falei, que era para mostrar, né, as figuras. E aí, a gente vem para o nosso momento formação ATPC do programa de recuperação e aprofundamento, né? Espaço para formação continuada, que é o desdobramento. Então, o que a gente tinha? Lembra que eu mostrei lá no esquema? Na semana A, é o início do planejamento, do desenvolvimento da sequência de atividades. Então, o professor Marcos foi lá, falou do pensamento computacional, falou dos fluxogramas, aí a gente fez as nossas anotações, junto com os nossos colegas. Já falei que também a gente pode colocar num grupo, né? A gente pode colocar lá num grupão de matemática do ensino médio, já que todo o ensino médio vai falar de fissão. Olha que bacana. A gente vai poder fazer um grupão aí. E como esse pensamento computacional, né, vai atuar na elaboração do planejamento. Tá, terminou a etapa. Agora nós vamos fazer a nossa aqui, que é a formação ano sério, que é o planejamento propriamente dito final. Então, a gente vai pegar o Aprender Sempre, vai destrinchar, olhar tudo aquilo que eu falei sobre as
as funções, representação, algarismo, todo. E a gente vai fazer o nosso plano. Como que a gente vai levar isso para o sala de aula? Quais as estratégias nós vamos usar? Né? E eu já falo sempre aqui nas nossas formações que a gente precisa ter a gestão de sala de aula. O tempo, quem é a aula que vem antes, quem é a aula que vem depois, será que esse professor vai poder me ajudar? Será que eu vou poder contar com outros colegas? Como que eu vou fazer para gerir essas atividades durante as minhas aulas? E a sugestão de leitura, que é o pensamento computacional. É uma leitura bem legal, tem aí o acesso, né? Como que a gente faz para acessar. Se o professor quiser complementar a leitura dele sobre o que é o pensamento computacional dentro das ciências da computação. E vamos ver se a gente fez tudo o que era para fazer. Revisamos os principais conceitos, ideias discutidas na formação de etapa, que falava de pensamento computacional e fluxograma? Fizemos. Exploramos a S1 do volume 2 da terceira série, na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção do algoritmo por meio do fluxograma? Fizemos. Então, direitinho, nós cumprimos o que há lá nos objetivos a gente se propôs a fazer. E agora conte para a gente, coloque lá, aponte seu celular para cá e coloca aí o que vocês acharam da nossa formação, o que vocês acharam do material, como é que foi, conta para a gente, tá, gente? É muito importante a colaboração de vocês nesse momento para a gente poder aprimorar as nossas formações. E depois vem quem? As referências, né, gente? Que tudo isso, gente, foi estudado para que essa formação chegasse até vocês. Estamos chegando ao final de mais uma formação. Eu agradeço demais a atenção de vocês, todos que chegaram até aqui. Vou sair do material para vocês me verem. Olá, estou aqui de volta. Então, eu quero agradecer a todos vocês que colaboraram para que essa formação chegasse, ao pessoal da produção do vídeo, ao pessoal das liras que estão ali traduzindo a gente. Muito obrigada, viu? E a você, professor, que chegou até aqui. Ah, claro, não posso esquecer, né, gente? O pessoal da equipe de formação do projeto Recuperação e Aprofundamento. Aos colegas que fazem a formação, que a gente se reúne, a gente também tem desdobramento, tá, gente? A gente também se reúne para falar da formação, para falar do material. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês, as meninas da produtora. E é isso, gente. Até a próxima. Eu acho que a gente só se vê depois das férias, é isso? Então, boas férias, bom descanso para todos. Não esqueçam de olhar essas atividades, principalmente a aula 7 e 8, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.